Beleza, pessoal? Dando sequência então à aula ali sobre política internacional, relações internacionais ligadas à Primavera Árabe, os desdobramentos da Primavera Árabe, né? A gente já falou do caso tunisiano, falamos ali rapidamente do caso egípcio, agora vamos retomar o caso egípcio, né? Falamos do caso líbio e falamos do caso sírio. Então vamos dar uma retomadinha no caso egípcio, né? Um pouco mais de informações sobre o caso egípcio e principalmente a questão mais atual do caso egípcio, para a gente avançar aí do conteúdo sobre o mundo árabe, principalmente aí as relações do Oriente Médio. Bem, então, como eu disse para vocês, o Egito entra na Primavera Árabe exatamente lá com a derrubada do governo Hosni Mubarak, né, em função também de uma longa ditadura, de pressões populares, né, que derrubaram o governo. De novo, aquelas questões envolvendo corrupção, uso excessivo de força, de violência, né, e etc. E em 2013, então, ele acaba sofrendo, né, em 2010 ele acaba sendo derrubado, sobe ao poder um novo governo, né, eleito, né, do Mohamed Morsi, né, e esse governo é eleito exatamente através da Irmandade Muçulmana, ou seja, um grupo religioso, né, então que se utiliza, né, daquele momento de abertura no Egito, né, coloca o nome do Mohamed Morsi e elege ele, então, para presidente. Entretanto, a ascensão da Irmandade muçulmana ao poder no Egito, né, gera um conflito direto, né, com a cúpula militar, né, com a cabeça do exército e com a população civil mais geral, que começa a fazer oposição ao próprio governo do Morsi. Alguém pode dizer, tá, mas como é que ele se elegeu bem? Né? Aqueles arranjos, né, políticos, e o Morsi, então, quando assume o poder, acaba se aliando ao grupo da Irmandade Muçulmana e as decisões que vão sendo tomadas por influência da Irmandade Muçulmana vão pegando muito mal no caso egípcio, né? A população começa a voltar às ruas para pressionar o governo, principalmente para desfazer sua aliança com a Irmandade Muçulmana, e o exército, então, começa a conspirar contra o governo Morsi. O resultado disso vai ser a derrubada do Morsi num golpe militar, né? Ou seja, mesmo depois da Primavera Árabe, passado 3 anos, há um golpe militar no Egito, né, derrubando o governo Morsi, exatamente em função, né, dessas relações entre o Morsi e a Irmandade Muçulmana. Ou seja, mesmo que ele tenha sido eleito democraticamente em 2012, né, ele vai se tornando cada vez mais impopular, principalmente com a sua aproximação com a Irmandade Muçulmana e dos seus desafetos, né, contra a cúpula do exército, contra o exército, né, e principalmente porque ele vai centralizando esse poder, vai acumulando poder. Então, né, a população e o exército tinham medo de que o Morsi, com a Irmandade Muçulmana, acabasse implementando uma nova ditadura, aí abraçado, né, com a influência política da Irmandade Muçulmana. O resultado disso, então, em 2013, vai ser a derrubada do Morsi, né, por uma junta militar, né, um golpe militar, uma junta militar assume o poder no Egito, né, e esse grupo militar também enquadra a Irmandade Muçulmana, então, como um grupo terrorista e que não pode, então, atuar politicamente, né, ou ter representação dentro do governo egípcio. O Morsi vai responder por espionagem, né, por dar informações ao Irã, vai cair sobre ele uma série de acusações, né, de que o Morsi estabelecia contato com grupos terroristas, estabelecia contato com o Irã, levando informações do Egito, né, para o Irã, grande desafeto histórico, né, do Egito, que é o Irã, e o Morsi, então, vai ser condenado em função, então, dessas acusações. Então, o que abre nesse momento no Egito, né, a gente tem a Primavera Árabe em 2010, uma eleição democrática em 2012, todo mundo achando que o Egito estava indo no caminho super direitinho, pró-democracia, se elege democraticamente o Morsi, mas o Morsi começa então a estabelecer contatos com a Irmandade Muçulmana, a população se insurge, o exército se insurge, derrubam o Morsi em 2013. Né? Em 2013, com a derrubada do Morsi, sobe então uma cúpula militar, uma junta militar ao governo
no Egito, o que mostra então toda uma desavença entre a Irmandade Muçulmana e o exército, né, que ganha apoio dos civis, então que acaba destituindo, né, e derrubando a Irmandade Muçulmana da cúpula do poder no Egito, né, e subindo de novo o exército. Então, interessante que o que vai garantir, né, uma certa tranquilidade no Egito vai ser exatamente um golpe militar. Né? Vai ser um golpe militar, uma tomada ditatorial, né, de um grupo militar, de uma junta militar, é que vai fazer com que os grupos extremistas terroristas saiam, né, da cabeça do poder, que estavam então ali associados ao Mohamed Morsi naquele momento. Bem, em janeiro de 2014 foi aprovado então essa junta militar, junto com lideranças civis, aprovaram uma nova Constituição, uma nova Carta de Leis, fortalecendo o poder executivo e etc. Em fevereiro de 2014, né, antes, né, das eleições, o governo que era interino no Egito renunciou, ou seja, tudo certinho, um caminho democrático, né, a junta militar cai fora, né, abre a possibilidade de eleições. O primeiro-ministro, né, que era o Hassan al-Beblawi, renuncia, né, juntamente com todo o gabinete, abrindo caminho exatamente para um líder, né, dos militares, que era o general al-Sisi. Então esse general al-Sisi, né, começa a ganhar posições dentro do governo, né, em função desse processo de abertura do processo eleitoral, né, todo mundo vai renunciando e quem sobra como candidato é exatamente um general militar. Né, isso faz com que muitas pessoas desconfiem do processo do Egito e, né, de que esses militares teriam pressionado então o primeiro-ministro que então estava empossado, né, que era o al-Beblawi, que próprias partes da junta militar tenham renunciado em função da pressão de alguns grupos militares, de um grupo militar no Egito, né, que teria então essas características, tentando tomar o poder, mas, né, se utilizando, entre aspas, da via democrática, tirando todas as oposições da frente para colocar o al-Sisi, né, como presidente. Bem, então o Marechal al-Sisi, né, homem do exército, foi o candidato presidencial, também fazia parte do gabinete interino, era ministro da defesa daquele gabinete interino, e ele vai ser eleito, né, entre aspas, né, presidente do Egito. O primeiro-ministro vai assumir, então, quem era o ministro da habitação também naquele governo interino, que era o Ibrahim Malabi. Né? Então, o Egito fica nessa posição, né, naquele momento. Né? A gente tem um governo eleito democraticamente. Né? Bem, então esse foi o cenário de desdobramento do Egito pós-Primavera Árabe. Hoje, o Egito entra novamente nas discussões em função dos refugiados da faixa de Gaza, aquela velha discussão, né, das fronteiras entre a faixa de Gaza e o Egito, os refugiados que migram para a região, o Egito às vezes fecha, às vezes permite, né, no momento fecha a área para os refugiados. Bem, seguindo, né, um outro assunto importante no mundo do Oriente Médio é o que a gente convencionou chamar de questão iraniana, que são essas aproximações mais recentes entre o Irã e os Estados Unidos, principalmente no que envolve os acordos sobre a energia nuclear. Lembrando que esse ponto, né, da energia nuclear sempre foi um ponto nevrálgico de discussão no mundo do Oriente Médio, principalmente dos países de oposição ao Irã, como a Arábia Saudita, como a Jordânia, como principalmente, né, Israel, né, que viam nesse crescimento da energia nuclear no Irã uma ameaça, né, da possibilidade de desenvolvimento de armas de destruição em massa, né, usando energia nuclear, né, e que também viam uma possibilidade do uso do Irã, né, através dessa energia e da possibilidade desses armamentos, de um aumento da sua força política no plano internacional, principalmente barganhando, né, questões políticas, já que passaria a ter, então, a energia nuclear ou a arma nuclear. Aquela velha tese lá do Ernesto Carneiro, né, que país desenvolvido tem que ter bomba nuclear. Né? Mas, porque coloca, né, o país numa forma diferente, né, no cenário internacional. Então, muitos dos países de oposição ao Irã acusavam o Irã de, na verdade, ter um projeto, né, de desenvolvimento de uma arma de destruição em massa e de desenvolvimento dessa capacidade da sua energia nuclear exatamente para melhorar a sua posição no jogo geopolítico e estratégico no Oriente Médio. Lembrando que os Estados Unidos, durante muito tempo, tentou embargar, né, esse crescimento e desenvolvimento da energia nuclear
no Irã, inclusive com debates muito interessantes. Num certo momento, Mahmoud Ahmadinejad, que era então o presidente iraniano, numa discussão com o antigo presidente americano, né, discutiram sobre o que seria, né, esse projeto de desenvolvimento iraniano, né, os Estados Unidos acusando, né, o Bush, né, acusando o Irã de desenvolver armas de destruição em massa, e o Mahmoud Ahmadinejad, né, dizendo que era apenas para o desenvolvimento, né, industrial, energético do seu país. E ele disse assim, bem, como todos os países almejam desenvolvimento e almejam crescimento, ele não acreditava que os outros países poderiam, né, não desejar que o Irã também se desenvolvesse. Claro que o ponto de acusação era outro, era qual o tipo de energia nuclear ou para que fins estavam sendo desenvolvidos, porque a energia nuclear ela tem um ponto, né, de enriquecimento do urânio, que é um ponto utilizado para energia, desenvolver termoelétricas, mover energia elétrica a partir, ou até medicamentos a partir da energia nuclear, e existe um outro ponto de enriquecimento do urânio que é utilizado então para armas, como potencial bélico. Então essa discussão acabou se desdobrando aí a partir de 2013 no acordo, né, nuclear entre o Irã e os Estados Unidos, né, que firmaram também junto com França, Grã-Bretanha, China e Rússia, né, ou seja, com o Conselho de Segurança da ONU, um acordo onde o Irã pode continuar se utilizando da energia nuclear, né, desde que respeitasse aí toda uma série de exigências que a Agência Internacional de Energia Nuclear e o próprio Conselho de Segurança da ONU impuseram então ao Irã. Entre eles que esse enriquecimento fosse abaixo do nível de 5%, né? Lembrando que abaixo do nível de 5%, então seria utilizado para medicamentos, né, e como recurso energético, né, porque acima de 20%, né, então já é a possibilidade, ou de 20% para cima, né, é a possibilidade de uso bélico. Né? Neutralizar o estoque de urânio que o Irã tinha no nível de 20%, né, ou seja, deveria neutralizar esse estoque, principalmente suspender os trabalhos no reator de Arak. Arak é uma cidade no Irã, né, onde tem um dos maiores reatores nuclear iraniano, e esses trabalhos do reator de Arak se davam exatamente nessa faixa de 20% ou mais. Então, a IAEA e a Agência Internacional de Energia, né, Atômica Nuclear e a ONU exigiam, então, o imediato suspensão dos trabalhos de reator de Arak. Proibição de criar novas centrífugas, né, e o compromisso, então, do Irã de responder às preocupações da ONU, permitir as visitas de inspeção, etc, etc. Claro que o Irã tinha algum interesse nisso. Qual era o interesse do Irã? O Irã vinha sofrendo muito tempo embargos comerciais, embargos econômicos dos Estados Unidos e de países europeus, né, em função da questão do urânio, né, do enriquecimento do urânio, inclusive com contas ligadas ao governo iraniano bloqueadas internacionalmente. Se fala aí de mais de 1,1 bilhões, né, que estariam então de receitas de comércio, de negócios envolvendo metais preciosos, né, que estariam bloqueados do Irã, e então o Irã exigia exatamente esse desbloqueio desse capital, né, que estaria bloqueado em função das sanções. Também que as sanções ligadas ao setor automotivo fossem desfeitas, né, e que as relações da compra de petróleo se mantivessem, né, normalmente. Então o Irã também tinha uma série de contrapartidas, e então eles acabam chegando nesse acordo, onde o Irã aceita as condições dos Estados Unidos e da ONU, e em contrapartida, Estados Unidos e outros países desbloqueiam as contas e dão conta aí das exigências do Irã. Né? O problema disso aqui, bem, e esse acordo então repercutiu muito mal, né, no Oriente Médio, principalmente naqueles países então que eram aliados dos Estados Unidos, né, que não entenderam, né, essa aproximação dos Estados Unidos com o Irã. Israel foi, né, contra essa postura americana, contra o acordo entre os Estados Unidos e Irã, né, denunciando que os Estados Unidos de alguma forma então estava avalizando o processo, né, nuclear no Irã, e que o Irã com certeza teria planos aí, subterfúgios para desenvolver armas de destruição em massa debaixo dos olhos dos Estados Unidos. Né? Lembrando que outros países como a Arábia Saudita, a própria Jordânia, também não aceitaram esse acordo, achando que os Estados Unidos, então, né, aliado, né, desses países na região, teria, então, né, cometido um erro ao se aproximar do Irã. Lembrando que a gente tem um desdobramento direto
que é o convite, né, que a gente já comentei isso em vídeos, no vídeo anterior, né, que foi o convite feito pela ONU, né, para a Arábia Saudita se tornar um membro, né, daqueles provisórios do Conselho de Segurança da ONU, e a Arábia Saudita, né, negou o convite, né, e negou exatamente em função dessas aproximações entre os Estados Unidos e o Irã no acordo nuclear, ou seja, mostrando claramente uma postura da Arábia Saudita contra, né, essas questões. Claro que isso aqui envolve a questão do petróleo, ou seja, de que o petróleo iraniano passa novamente a ganhar valor de mercado, passa a ser novamente negociado, fazendo com que então reservas da Arábia Saudita, Kuwait e outros países, né, passem a ter mais um concorrente novamente, já que o petróleo iraniano estava sendo embargado, né, para os Estados Unidos, sofria embargo para os Estados Unidos e para alguns outros países. Então, tem a questão da preocupação bélico-militar, mas também tem essa preocupação econômica, né, em função da questão do petróleo. Bem, um assunto que hoje é batata para a prova, né, que é um dos assuntos mais comentados hoje em relações internacionais e política internacional, é a ascensão desse grupo chamado Estado Islâmico, né? Lembrando que o Estado Islâmico ele surge, né, apesar de ter o nome Estado Islâmico, não há um território, né? O Estado Islâmico é um grupo terrorista, jihadista, né, extremista radical, né, islâmico, que atua em vários países no Oriente Médio, principalmente hoje entre a Síria, o Iraque, já estão com um braço no Líbano, um braço na Líbia, um braço no Líbano e um braço na Turquia. Então eles estão espalhados, né, pelo território no Oriente Médio, né, e tentando reorganizar, né, um grupo jihadista, terrorista, extremista forte, né, radical islâmico forte na região, já que a Al-Qaeda, que era o principal grupo, né, junto com o Hezbollah, junto com os outros que ainda atuam, né, se desmantelou com a morte de Osama Bin Laden. Então, o Estado Islâmico ele só é possível com o desmantelamento da Al-Qaeda. Boa parte das lideranças da Al-Qaeda hoje são, né, membros e líderes, né, dos grupos dentro do Estado Islâmico. A diferença é que a organização da Al-Qaeda era uma organização verticalizada, né, de um mando centralizado, né, no Osama Bin Laden e nos seus principais líderes, e depois vinha para baixo da pirâmide. Ao contrário do Estado Islâmico, onde há um mando, vamos dizer assim, mais horizontal. São várias lideranças, muitas vindas, né, da Al-Qaeda, que assumem então esses postos, né, os principais postos dentro do Estado Islâmico. Mas não há um chefe, né? Existe então um grupo, né, de mando dentro do Estado Islâmico, numa organização então um pouco mais, a gente poderia dizer, horizontalizada. Também vêm pessoas do Hezbollah, né, e de vários outros grupos terroristas que compõem aí, então formam hoje o Estado Islâmico. E ainda mais o recrutamento de estrangeiros, né, muitos americanos, ingleses, né, estão migrando, né, para a região para aderir ao Estado Islâmico, né, para aderir a essa causa do terrorismo, do jihadismo encabeçada pelo grupo. Então é um grupo jihadista, terrorista, miliciano, né, um grupo armado, que atua, né, na fronteira, principalmente entre a Síria e o Iraque, né, tocando, né, o terror nas populações locais, né, exatamente para se levantarem na Síria contra o governo do Bashar al-Assad, se levantarem no Iraque contra o governo que foi instituído hoje no Iraque pelos Estados Unidos, né, foi os Estados Unidos que fiou, o grande fiador, né, desse novo governo no Iraque, e cometer atentados na região, né, inclusive relacionando até com outros países, como com a própria Nigéria, né, num dos braços desses grupos extremistas, que é o Boko Haram, né. Algumas lideranças do Boko Haram estabelecem relações diretas aí com o grupo do Estado Islâmico. Então, o Estado Islâmico, apesar de ser um grupo terrorista, ele tem um projeto, né, de fundação mesmo de um Estado, por isso que ele ganha esse nome, né, de Estado Islâmico. E a ideia é fundar um Estado baseado na religião, ou seja, nos preceitos aí radicais, né, do islamismo, né, ou dessa vertente do islamismo radicalizada, né, de uma leitura radical do islamismo, e implantar o que eles chamam de califado, né. Esse califado seria exatamente uma agregação de países árabes islâmicos sob a tutela desse grupo radical, né, e assim como eram os califados, né, exatamente como um braço direto, né, do próprio profeta, do próprio Maomé, né? Então, a liderança que toma hoje a cara, né, do Estado Islâmico
é o Abu Bakr al-Baghdadi, né? Mas ele não é uma liderança única, né? Ele se auto-intitula esse califa, né? Que então unificaria os países islâmicos, né? Mas existem toda uma outra estrutura de liderança, né, conjunta com o Bagdade. O Bagdade é a principal liderança, mas existe toda uma outra organização conjunta. Por isso que é um pouco diferente, né? Os analistas apontam de uma forma um pouco diferente a estrutura do Estado Islâmico para a estrutura da Al-Qaeda, né? Apesar deles terem se originado, né, na própria Al-Qaeda, assim como o próprio Boko Haram, que também são lideranças da Al-Qaeda, né, na Nigéria, assim como o Al-Shabaab na Somália, que também são lideranças, né, da Al-Qaeda na Somália, ou seja, com o desmantelamento da Al-Qaeda surgiram esses novos grupos, né? E hoje o Estado Islâmico, né, novamente volta, né, vamos dizer assim, a agregar, né, esses grupos sobre essa bandeira da implementação do califado e da implementação do Estado Islâmico. O Estado Islâmico entrou na cena dos noticiários, principalmente com a decapitação de jornalistas, né? A gente lembra dos casos aí de decapitação de jornalistas na fronteira entre a Síria e o Iraque, né? O que gerou uma comoção internacional, toda uma tentativa de reação da coalizão americana, né? Levando aí Reino Unido, Austrália, Bélgica, Holanda, Dinamarca, Arábia Saudita, Jordânia, Emirados Árabes, Bahrein, né? E claro que já teve o refluxo, né, dessa aliança. A gente já teve aí o atentado mais recente na Dinamarca, né, em função lá das charges contra Maomé, o atentado de Charlie Hebdo na França. Nós vamos conversar isso numa outra aula, né, sobre a questão do Charlie Hebdo, né, e os bombardeios, principalmente não tripulados, né, de drones contra o Estado Islâmico. Os Estados Unidos hoje, junto com essa coalizão, tenta minar, né, essas forças do Estado Islâmico, mas é um pouco complicado porque é um grupo que se movimenta na região de uma forma não estruturada, ou seja, não tem um lugar onde o Estado Islâmico, o grupo está. Ele está espalhado pela região, no meio da população civil, e isso dificulta muito, né, a ação da coalizão. Mais recentemente, o Estado Islâmico se envolveu aí nessa decapitação de cristãos coptas na Líbia, né? Inclusive, esses cristãos coptas, né, que foram sequestrados no Egito, foram decapitados lá na Líbia, inclusive a liderança dizendo, né, que estamos ao sul de Roma, né, ameaçando a Itália, né? Hoje as agências de inteligência internacional apontam que o próximo atentado terrorista será na Itália, né? A gente só não sabe quando, como, né? E aí a ilha de Lampedusa, ao sul da Itália, onde entram, né, esses árabes ilegais na Itália, está fortemente cercada pela Itália, né, pela marinha italiana. A Itália pensa numa intervenção na Líbia exatamente para combater aí a ascensão do Estado Islâmico. Nós estamos falando de situações agora de fevereiro, janeiro de 2015. Então o Estado Islâmico hoje é o tema mais forte por uma prova de concurso. O que a gente tem que cuidar do Estado Islâmico é exatamente isso, um pouco da estrutura, né? Ou seja, as suas ligações com a antiga Al-Qaeda, né? Essa estrutura um pouco mais verticalizada, a ideia de fundar o califado, segue com ideias extremistas, terroristas, jihadistas, né? E de alguma forma essa ideia de implementar, né, a Sharia e de implementar o Estado religioso no mundo árabe. A Sharia são os preceitos islâmicos radicais, né, ou mais puros, e esse Estado Islâmico radicalizado, né, para controlar então a região. Então o Estado Islâmico ele vem com uma proposta um pouco diferente dos outros grupos terroristas e vem ganhando força no mundo árabe, né, com várias adesões de outros grupos para dentro do grupo do próprio Estado Islâmico. É interessante hoje do Estado Islâmico é que eles se encontram, né, nessa fronteira, de uma forma mais presente na fronteira entre a Síria e o Iraque, né? Combatem na Síria contra o Bashar al-Assad. Então, quando o Bashar al-Assad diz que são grupos extremistas que querem derrubar ele, tem uma parcial razão, né? Apesar de que também ele implementa um regime ditatorial na Síria, então isso não é um argumento para a manutenção do poder dele, né? Mas ele tenta justificar o poder exatamente porque ele combate o terrorismo e coloca os Estados Unidos então numa posição meio de sinuca, né? Porque como é que os Estados Unidos vai intervir na Síria se o governo sírio combate o terrorismo, né? Ou então intervém para combater o terrorismo, mas não pode intervir contra o mando do Bashar al-Assad. Então, é assim que o Bashar al-Assad, agora que foi reeleito, né, vai se mantendo no poder, porque ele diz que está fazendo exatamente a vontade americana de combate ao terrorismo, de combate ao Estado Islâmico, de outros grupos terroristas e radicais que atuam na região.
Então, o principal inimigo do Estado Islâmico é o Bashar al-Assad. Né? Esse grupo se organizou, se armou, né? Se tornou um grupo paramilitar, né? Uma milícia armada, exatamente nesse combate, né? Ao governo Bashar al-Assad. Agora eles ganham adesão de outros grupos, né? Adesão de estrangeiros que vão incorporando e vão engrossando as fileiras, né, do Estado Islâmico, com outros objetivos. Né? Derrubar o governo do Iraque, né? Invadir a Itália, fazer atentados terroristas pelo mundo europeu e etc. fora. Né? Também o Estado Islâmico hoje chega já nas fronteiras com a Turquia. Né? E os curdos, né, de alguma forma, também acabam entrando nessa discussão do Estado Islâmico, porque uma parte dos curdos começam a apoiar o Estado Islâmico, né? Principalmente porque os curdos vivem ali entre a Turquia, o Iraque, né? No que se chama de Kurdistão, né? E reclamam essa soberania frente à fragmentação do Iraque, e vem então no Estado Islâmico uma possibilidade de conseguir então um processo de independência, um processo de soberania, né, do Kurdistão. Então os curdos também, muitos estão se convertendo a favor do Estado Islâmico, né, exatamente utilizando o Estado Islâmico para conseguir atingir sua causa, que é um processo aí emancipacionista. Né. Hoje já se fala de mais de 12 mil pessoas de 50 diferentes países que migraram para o grupo Estado Islâmico. Eu falei de americanos e ingleses, mas hoje já se pode falar de mais de 50 países que aderiram ao grupo, né? Então, esse grupo extremista, inclusive brasileiro, né? Então, esse grupo extremista, de alguma forma, gera aí uma certa comoção, uma certa empatia, né? De radicais, de extremistas, né? Principalmente na sua posição marcada anti-americana, né? E ante alguns valores ocidentais, e algumas pessoas, então, estão aderindo ao grupo. Esse grupo vem ganhando cada vez mais força, apesar do combate americano e do combate da coalizão. Né? Isso se relaciona diretamente ao histórico de crise no Iraque, por isso que eles estão na fronteira da Síria, combatendo o Bashar al-Assad. Na fronteira do Iraque, né? Porque o Iraque, né, sofreu intervenção americana, então eles entendem que precisam libertar do Iraque exatamente desse jugo americano, mesmo os Estados Unidos já tendo retirado suas tropas do Iraque. Mas as próprias tropas do Iraque, as tropas americanas no Iraque e o governo atual no Iraque, né, são mais um estímulo, né, ao Estado Islâmico a intervir na região. Lembrando que hoje no Iraque a gente tem uma configuração social aí de 80% de árabes, sendo que 30% são sunitas e 50% xiitas, 15% de curdos e 5% de outras etnias. Né? Então, isso faz com que, por exemplo, o Saddam Hussein só podia ter poder no Iraque em função de uma ditadura, já que ele pertence a um grupo minoritário. Né? Hoje o grupo que controla, né, o Iraque é o grupo xiita, que se aproxima, né, um pouco mais dessa vertente mais radical do islamismo, apesar de que o governo instituído hoje é um governo pró-Estados Unidos. Então esses grupos tentam derrubar exatamente esse governo pró-Estados Unidos. Mesmo depois da retirada das tropas em 2011, esse governo pró-Estados Unidos segue no Iraque, o Estado Islâmico então vem para combater. Né? Inclusive no Iraque esse grupo tem até um nome diferente. Eles chamam, né, de o Estado Islâmico do Iraque e do Levante. Né? E ele acabou se associando então aos grupos sunitas, já que quem está no poder é o grupo xiita, né? Apesar dos xiitas terem uma leitura mais ortodoxa do islamismo, né, eles acabam se aproximando exatamente dos grupos que se associavam ao Saddam Hussein, que são os sunitas, exatamente porque esses são os que estão fora do poder e querem acesso ao poder. Então, os iraquianos que se aproximam hoje do Estado Islâmico são exatamente esses 30% da população aí de corte sunita, né, e que buscam então representação política, mesmo que seja via o atentado terrorista, o terrorismo, ou via Estado Islâmico. Né? Bem, então, esse califado que o Estado Islâmico pretende implantar é exatamente numa área territorial entre o Iraque e o Irã, e, se possível, estender isso, né, para o Oriente Médio. Lembrando que todo califa é um sucessor político do Maomé, ou seja, uma ligação direta entre o profeta e a religião. Então, quando alguém se intitula califa, ele se diz um líder político em nome de Maomé. E é assim que o al-Baghdadi se coloca, então, à frente do Estado Islâmico. Né? E o Estado Islâmico vem cada vez mais crescendo nessa região, né, do Levante, aí, entre o Iraque e a Síria. Né?
Em junho de 2014 tomou a cidade de Mossul, segunda maior cidade, né, de resistência anti-Estados Unidos. Claro que eles começaram pelas regiões de resistência anti-americana, que era óbvio que eles teriam maior adesão, né. Tomaram Tikrit, que era a cidade de Saddam Hussein, a cidade, aí o polo, né, dos sunitas, né, e já se fala hoje de mais de 500 mil refugiados na região que fogem, então, dessas regiões em função da ascensão do Estado Islâmico, né. Então, o apoio do governo atual dos xiitas fez com que os sunitas acabassem, então, se aproximando, pegando em armas, né, a favor do Estado Islâmico, e ao mesmo tempo hoje há uma reação desses grupos contra a milícia do Estado Islâmico, né, dos grupos xiitas. Então, eles estão tentando tomar cidades da Síria, como Kobani, ao norte, na fronteira com a Turquia, e a Turquia vem pressionando os Estados Unidos e a coalizão ligada à OTAN, exatamente porque esses caras já estão na fronteira com a Turquia, né? E a Turquia tem medo, então, de que o Estado Islâmico acabe entrando Turquia dentro e estabelecendo bases lá na região, né? Por quê? Porque hoje 20% da população na Turquia é sunita. Então, como o principal grupo étnico que é cooptado pelo Estado Islâmico são sunitas, né, o governo Erdogan, né, que é o governo que está hoje à frente da Turquia, tem medo de que haja então uma certa empatia de uma parcela da população turca, né, pelo Estado Islâmico, sendo que essa mesma parcela da população turca também é opositora ao governo de Erdogan, que também é visto aí como um governo, né, autoritário, né? Apesar de ser um governo que a Europa aceita, né? Mas a população sunita não vê com muitos bons olhos, né? Então, ao mesmo tempo, ele entende que combater o Estado Islâmico, a Turquia entende que combater o Estado Islâmico é fortalecer o Bashar al-Assad, né? Já que o Bashar al-Assad é o principal combatente aí contra, né, o Estado Islâmico na Síria, a Turquia não estava tomando uma posição marcada contra o Estado Islâmico porque entendia que ia reforçar a luta do Bashar al-Assad contra o Estado Islâmico. Então a Turquia ficou em cima do muro muito tempo, né, e agora parece que a Turquia vai tomando uma posição mais marcada de combate ao Estado, de apoio, né, ao combate ao Estado Islâmico. O que a Turquia estava fazendo era ficar gritando para os Estados Unidos e para os países europeus intervirem, mas ela não queria intervir diretamente, exatamente porque isso soaria como um apoio ao Bashar al-Assad. Agora que o Estado Islâmico está na fronteira da Turquia, entrando a Turquia dentro, agora a Turquia vai se mexer, né, ou está se mexendo e começou também a reagir, né, bombardear algumas bases do Estado Islâmico. Bem, aqui um mapa, né, só para mostrar o que seria essa região. Aqui está o Iraque, aqui está a Síria, então, como eu falei, não, as cidades já tomadas pelo Estado Islâmico, a região que a gente pode falar de poder do Estado Islâmico, ela controla praticamente metade do Iraque, né? O único polo importante que está fora é Bagdá, que é a capital, né? Que é para onde o Estado Islâmico se dirige, né? Eles estão tentando tomar a capital, tomar Bagdá. Tomando Bagdá, o Iraque cairia sob controle, né, do Estado Islâmico, e eles já entraram na Síria, né, por esse sudeste da Síria, né, com as principais cidades Raqqa e Deir al-Zur, e hoje eles já estão começando a ir em direção a Damasco, e essas tropas de oposição ao Bashar al-Assad já cercam, né, a cidade de Damasco. Então esse é o ponto das relações internacionais. Ou os Estados Unidos e a coalizão apoia o Bashar al-Assad e defende do avanço do Estado Islâmico, ou o Estado Islâmico pode tomar, né, a Síria e até o próprio Iraque. E a Turquia fica em cima do muro, porque o Estado Islâmico, no primeiro momento, combater o Estado Islâmico poderia ser apoiar o Bashar al-Assad, e a Turquia é diretamente contra o governo Bashar al-Assad, mas com a chegada deles na fronteira do Iraque com a Turquia, né, eles estão tendo que se mexer também contra o Estado Islâmico. É isso aí, a gente segue essas discussões de relações internacionais, de política internacional no próximo vídeo. Valeu!